A vida do homem é difícil pra caramba. Será que é verdade? Será que faz sentido tirar esse tipo de conclusão? Eu e você sabemos que sim, mas o vídeo a seguir, ao qual iremos reagir, tem uma linha de raciocínio encantadora de uma criadora de conteúdo que eu honestamente não conhecia. Eu espero que você se divirta. O vídeo tá muito legal, tá precioso após a vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Olha, eu acho que eu encontrei um vídeo aqui que tem um potencial absurdo pra ser considerado based por todos vocês. Eu não sei, tá bom? A criadora de conteúdo pra mim é novidade, o nome do canal Gabrita Off. Nunca tinha visto essa criadora, não conhecia esse canal, mas ela fez um vídeo aqui que me deixou bastante encafifado e impressionado. Vem ver isso. Muito bem, então o nome do vídeo é A Vida do Homem é Difícil. E aí você já deve estar pensando, será que ela está sendo irônica? Ela vai menosprezar a macharada toda? Ela vai realmente nos depreciar mais uma vez? Homem tomando no rabo, internet afora? Qual seria a novidade, não é mesmo, rapazes? Sem conclusões precipitadas, por favor, aguardem o texto. A vida do homem é difícil. Olá. E eu queria que você exercitasse um pensamento de que eu afirmar que a vida dos homens é difícil não tem nada a ver com eu falar que a vida das mulheres não é difícil. Então perceba que ela está afirmando, ok? E mais uma vez, o fato de que a vida do homem é difícil não torna a vida da mulher fácil. Não é isso que ela está falando. Um fato não anula o outro. Perfeito. Homens e mulheres têm vidas difíceis por motivos diferentes. E vidas diferentes também, certo? Mas vamos lá. O que a gente precisa tirar da nossa cabeça é essa interpretação contemporânea sexista de que se eu falo que a vida do homem é difícil, eu estou desvalorizando de alguma forma as mulheres. Então vocês vão perceber que ela usa alguns termos, por exemplo, sexista. Mas é que de fato, e na nossa concepção também, acredito que vocês pensem de forma muito parecida, homem e mulher são existências completamente diferentes, certo? Portanto, partindo dessa premissa, a existência e todos os obstáculos que se impõem também são encarados de forma diferente, certo? Um mesmo obstáculo visualizado por um homem é uma coisa, por uma mulher pode ser uma coisa completamente diferente. Às vezes mais fácil de ser superado, às vezes mais difícil. Vamos lá. Segura esse vídeo, por favor, dá uma trancada aqui na bituca comigo, porque eu tenho pra você um recado muito especial. Turma, hoje eu e o Barros queremos apresentar pra vocês um artista incrível, um cara cujo trabalho eu já tô bem apaixonado, e eu me refiro ao Artes Elício, que é basicamente um perfil no Instagram que você já deveria estar seguindo. Eu acredito que você vai seguir comigo agora. Dá uma olhada neste trampo absurdo, que de vez em quando eu e o Barros estaremos aqui explorando as postagens, tá bom? Você percebe que ele tem realmente uma tonelada de publicações. E como é que eu poderia explicar essencialmente o que é o trabalho do Artes Elício? Barros, você saberia dar uma pincelada enquanto eu abro o primeiro vídeo aqui e já fico bastante apaixonado, pois não? A primeira coisa a se falar é que é uma obra de arte, né? Sim, senhor. É magnífico, mas são pinturas em quartos de casas nos Estados Isso aqui Unidos. são decorações especializadas, decorações... Olha o tamanho do trampo deste homem. Ele tá em Orlando, na Flórida, tá? Então é um cara que está fora do Brasil. Você, né, se está aqui comigo e com o Barros na nossa querida nação, dificilmente você vai conseguir desfrutar do trampo maravilhoso dele. Mas indo pra fora, às vezes pra uma casa de temporada, ou mesmo você que teve a sorte, né, de partir da nossa nação maravilhosa e já tá morando por ali também, tem muito brasileiro em Orlando, inclusive um abraço pro mestrão, entre outros tantos irmãos, né, poxa, pai também joga, meu amigo Plínio, tem tantos caras que eu gosto que estão ali em Orlando, na Flórida. Vocês podem desfrutar desse serviço absurdo aqui que ele faz, que é realmente a coisa mais linda. Eu não vou poder nem mostrar esse anúnciozinho aqui pra dona Sara, né? Minha pequena Sarinha de 4 anos. Vai ter que dar um jeito de trazer ele pra pintar o quarto dela. Senão o Elício vai ter que vir aqui pra Mairiporã pra fazer essa parada na frente
frente da cliente, tá? Você percebe que é realmente um trabalho incrível, toda a decoração. Já pensou? Você e a sua criança entrando num quarto onde o sonho se torna realidade. Artes Elício, siga agora no Instagram, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o link do perfil dele no Insta aqui no primeiro comentário fixado. E como eu já disse, de vez em quando eu e o Barros vamos estar aqui falando dele, mostrando outras postagens. Hoje a gente viu essa parada, um castelo de gelo, cara, feito à mão, como uma beliche com a temática de Frozen. Inclusive vem Frozen 3 por aí, né? É uma parada que tá realmente atual e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É só seguir ele no Instagram pra acompanhar, Barros. Exatamente, é só seguir no Instagram e quem sabe aí agora, 2026, ele não faça um quarto também da Rachel Zegler. Vamos devagar, vamos deixar essa parte criativa na mão dele. Em breve eu volto aqui pra te mostrar um pouco mais do Artes Elício. Por enquanto, siga ele e acompanhe tudo no Instagram. Muito bem, agora que você já sabe disso, volta pro vídeo. Quero ilustrar essa afirmação do título do vídeo pra vocês Legal. hoje com 3 coisas. Andar na rua de madrugada, o Superman e uma capivara que gosta Andar na rua de madrugada, Superman e capivara. de morder gringas. Que gosta de morder gringa. Cuidado aí, a mulherada internacional, tá bom? Andar na rua de noite, Super-Homem, que era o Henry Cavill, inclusive, o Super-Homem tido por muitos como o mais bonito. Não sei, é o que dizem. E a capivara da mordisca. Uau, que chamada incrível! Você está sendo Como? obrigado a ficar nesse vídeo agora, porque a curiosidade não vai te deixar ir embora. E de verdade, esse não é um Mas a chamada, o gancho é bom. Eu gostei, parabéns, vamos lá. vídeo de argumentação, esse é um vídeo bem pessoal meu. Melhor No final ainda. eu vou colocar a experiência pessoal que me fez pensar nisso tudo. Legal. Mas como esse canal é um lugar em que eu compartilho o que eu quero, eu vou compartilhar com vocês. E quem curtir, curtiu. Quem não curtir, tchau. Andar E quem ficou interessado pelo canal dela, mais uma vez, Gabrita Off, tá bom? na rua de madrugada. Olá. Aqui eu quero que você exercite bem essa cena que eu vou te passar. Ok. Qual é o problema de um homem ou de uma mulher ao andar na rua de madrugada, aqui no Brasil pelo menos? Ah. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Uma onça parda sair e querer te comer? Um caminhão passar e buzinar muito alto? Não. A pior coisa que pode acontecer se você sair de madrugada na rua é você topar com um homem. Geralmente, um homem que esteja disposto a expressar algum tipo de violência contra você. Isso é O que ela tá falando, ó, calma, tá bom? Antes que você se precipite, calma. Convenhamos. Você andando na rua à noite, um homem desconhecido é provavelmente a pior coisa que pode aparecer tanto para homens quanto para mulheres. Faz sentido o raciocínio dela, ok? Se você tá tratando de um ambiente urbano no Brasil, mas se você tá numa fazenda pode aparecer... Eu sei, calma. Estamos falando de um ambiente urbano, certo? É um perigo. Você não conhece aquela pessoa. Vem um cara encapuzado, no escuro, sei lá que porra que tá acontecendo. Faz todo sentido o raciocínio. Seguiu. é o que preocuparia uma mulher andando na rua de madrugada, isso é o que preocuparia outro homem andando na rua de madrugada, Perfeito. o que preocuparia um idoso ou uma criança andando na rua de madrugada. Perfeito. Até cachorros teriam medo de encontrar esse homem. Então, o bicho-papão de verdade da nossa sociedade é um homem disposto a ser violento. E se esse for um homem mau, ou seja, ele está disposto a expressar violência de uma forma má, aí você encontrou o vilão da narrativa. E é claro Sim. que aqui é uma metáfora, então, mesmo se a gente tirar do contexto de andar na rua de madrugada, se a gente colocar no contexto de um ambiente de trabalho, Tá, mas segura aqui. Mesmo sendo uma metáfora, eu acredito que todos nós sejamos, de alguma forma, forçados a admitir que faz sentido, certo? Porque se em algum momento da nossa linha de raciocínio a gente admitiu, né? A gente já admitiu isso hoje e em tantas outras oportunidades, que o homem de fato possui uma diferença física brutal com relação à mulher, né? Eu tô falando de um pouco mais de força, um pouco mais de uma série de coisas. É outra ossatura, é outra musculatura, vocês sabem do que eu tô falando. Se o homem ele é fisicamente mais forte do que a mulher, portanto, um homem mau de madrugada é inevitavelmente mais perigoso do que uma mulher má. Faz sentido? Não tem discussão aqui. Ela tá raciocinando de forma lógica e pra mim, ó, estamos seguindo na mesma coisa, fazendo sentido. Vamos lá. de passear no parque, de estar no meio de uma guerra civil. Não é, só seria mais perigoso do que um homem mal intencionado, dois homens mal intencionados. Beleza.
Realmente. Mas nós continuamos observando o fato de que o bicho papão da sociedade, que nem ela disse, a figura mais perigosa é a figura mais forte e mal intencionada. E a figura mais forte e mal intencionada da sociedade atual é um homem mau, ok? Isso é lógica. É matemática básica até aqui. Ela tem toda a razão. Vamos lá. A pior coisa que todo mundo pode encontrar, o maior risco, é um homem disposto a ser violento por razões ruins. É verdade, ela tá certa, 100%. Um homem mal disposto a ser violento. É isso aí. E quem seria capaz na sociedade de parar um homem mal disposto a ser violento? Um homem bom disposto a ser violento. Ou uma mulher armada. Tô brincando. Tô brincando, por favor, foi uma péssima colocação. A linha de raciocínio dela é muito mais clara e faz muito mais sentido. Não estamos falando de apetrechos, de artefatos, tá bom? É exatamente o que ela disse. Um homem bem intencionado. Essa é a questão. Um homem disposto a fazer o bem. E aí, meu amigo, homens começam a guerrear contra homens. Sim. E mulheres, idosos, crianças, até animais vão querer se proteger sob a influência deste homem bom disposto a ser violento. Nossa, Gabrita, nada a ver, porque existe polícia, existe exército. Eu ligaria pro 190. O 190 ainda é um homem bom, direcionado, com princípios, supostamente, preparado para ser violento. Você já percebeu que ela vai conduzir a gente na direção de um contexto de guerra, certo? Porque basicamente, num exemplo bem básico, né? Um exemplo que dá pra gente imaginar na nossa rua, é isso que ela tá falando, ok? Um homem bom combatendo um homem mau seria motivo de realmente mulheres, crianças, idosos, cachorros e gatos não se envolverem porque, afinal de contas, existe ali um grande risco. E se você liga pra polícia, você continua atrás do homem, certo? Tá tudo certinho. Eu perdi o sono numa madrugada de quinta-feira e foi isso que saiu da minha cabeça. Foi isso que me impediu dormir. Vocês têm noção de como é meio perturbador? Porque isso justifica completamente o mundo ter girado ao redor de homens durante muito tempo. Olha o que ela concluiu, essa conclusão é sensacional, tá? Isso justifica tudo. A questão do patriarcado, presta atenção. Não quero usar a palavra patriarcado aqui. Mas é inevitável, né? É que essa palavra foi completamente usurpada pela militância e hoje ela não significa muita coisa, né? Porque o patriarcado já foi visto como uma coisa boa, assim como o matriarcado. Mas é que hoje em dia certos termos foram cooptados mesmo e ficou difícil. Mas vamos lá. E porque eu acho que além de corrompida, ela entra em especificidades que eu não posso explicar pra vocês. Ok. Só que pensa comigo, se o mundo girou em torno desse conflito durante muitos séculos, Sim. um homem bom disposto a ser violento versus um homem ruim disposto a ser violento, faz sentido que tudo tenha girado em torno de homens. Como se todo o resto fossem dispositivos coadjuvantes para esse embate dar certo. E eu não tô justificando aqui que homens são melhores do que mulheres. Só que o papel social do homem, ele é mais agressivo. Sim. Portanto, ele é mais ativo. Sim. Sem as mulheres, nós não temos humanidade, porque a gente não tem fertilidade, a gente não tem mães, a gente não tem filhos. Mas sem os homens, os nossos filhos são mortos no berço. Sim, por outros homens também. Só que a gente entra num complexo, porque pra eu me defender de um homem ruim, talvez o que eu precise é de um homem bom. E eu sei que deve ter uma galera pensando nada... Esse é um vídeo que vai demolir completamente aqueles outros vídeos engraçadinhos que você encontra, por exemplo, no TikTok, da mulherada falando, o mundo seria melhor se não houvessem homens. Você já deve ter ouvido esse papo, né? Porque assim, obviamente que a coisa seria ainda mais complicada, ainda mais difícil, seria impossível, mas ainda que imaginando um cenário de modificações e pra cá pra lá, pra tentar, mas perceba, ela tá admitindo de forma muito inteligente a necessidade do homem, tanto para a questão maléfica, quanto para a resolução do problema, certo? Os homens estão aqui, os homens são o macho do ser humano, caralho, não tem como você fugir disso, certo? E quando a coisa escala para um determinado nível, é necessário um homem para resolver, por mais que isso doa de ouvir para algumas pessoas, mas ela tá certa. Isso é muito machista, porque mulheres têm a mesma capacidade de gerar violência ou de se defender de violência gerada quanto homens. E eu, sinceramente, não vou perder tempo discutindo isso. Se você é uma mulher que já saiu na porrada, num ambiente controlado, num esporte de contato... Uma trocaçãozinha ali, só uma luvinha com um homem e mulher, que judiação. Outros homens, você vai entender o que eu
eu tô falando. Talvez uma mulher muito bem treinada consiga combater um cara que não tem quase que treinamento nenhum. Agora, se você coloca uma mulher muito bem treinada, uma mulher com 4 anos de treinamento em defesa pessoal de qualquer tipo, com um cara que também tenha 4 anos de treinamento em defesa pessoal de qualquer tipo, Acabou. você vai ver do que eu tô falando. Também. É based pra caramba. Ela tem toda a razão. É um exemplo que a gente também sempre utiliza, cara. Se você pegar um top performer masculino e uma top performer feminina, é uma judiação. Você consegue verificar isso em todos os esportes que tem dupla modalidade, que tem masculino e feminino. É só pegar os tempos de recordes masculinos de qualquer coisa, de corrida, né? Pega um exemplo aí, qualquer um. Você vai perceber que na categoria masculina, os tempos são muito diferentes da feminina. Se você pegar a maior recordista feminina de qualquer coisa, você vai olhar os tempos masculinos, poxa, não tá nem ali entre os 10, talvez entre os 50, 100, sei lá, depende da modalidade. É muita diferença de rendimento, é muita diferença de performance, porque são corpinhos completamente diferentes. Ela tem razão de novo. Talvez a nossa única chance de verdade sejam aquelas coisas que nós criamos. Sim, se você botar, né, afinal de contas, depois da invenção da pólvora, a coisa mudou completamente de figura. Mas quando você reduz essa equação a um nível mais primitivo, a um nível mais humano, certo? Tirando artefatos aí da conta, você percebe que não tem como você fugir da natureza, da parte biológica. Tá certa de novo. Que eu não posso, acho que, falar aqui. Mas ainda assim, a gente nunca vai saber qual é a sensação de conseguir aniquilar alguém com as nossas próprias mãos. E até o Aniquilar um homem saudável, foi o que ela quis dizer. Um homem que seja fisicamente mais forte do que você. Foi isso que ela quis dizer, apareceu escrito ali. homem mais fraco, até o Noia ali debaixo do viaduto, ele sabe que ele tem esse poder. Ele sabe que se ele levantar, sim, ele realmente sabe disso. E é por isso que até esse Noia que ela cita de forma engraçada como exemplo, ele é um perigo pra mulherada. Se a mulherada estiver andando ali embaixo daquela ponte, ele é um perigo letal, cara. Ele é realmente é uma potência que se virar contra ela, ela dificilmente vai conseguir se defender fisicamente falando. O chat tá dizendo aqui, enquanto eu gravo, que hoje em dia falar o óbvio tem tornado as pessoas based. Mas é justamente disso que se trata, irmão. Hoje a gente vive numa sociedade, num cenário tão pervertido, tão corrupto, que certas verdades se tornaram ainda mais preciosas, bicho. Você acabou de sair de uma Olimpíada, uma edição aí de 2024 em Paris, onde simplesmente atletas que são homens biológicos, mas se enxergam como mulheres trans, competiram contra mulheres biológicas. Isso é algo que o Trump tá tentando limar agora, pelo menos nos Estados Unidos. Mas é uma parada que devia ser tão básica, tão óbvia, que mesmo assim não tá acontecendo. Então, quando você fala isso, se você tá tentando restaurar aquilo que é a verdade, inevitavelmente você se torna based também. E é o que essa moça tá fazendo. Seguiu. Ele sabe que se ele te bota no chão e se ele fecha as mãozinhas dele ao redor do seu Ferrou. corpo, ele te churrasca É ali, acabou ali mesmo. em 4 ou 5 minutos. É terrível, mas é verdade o que ela tá fazendo. O homem realmente tem esse poder de definição. É uma coisa terrível, mas é a diferença física. Temos algumas chances, mas nós ainda estamos perdendo nesse jogo e a gente vai perder porque é a biologia. Daria pra Porque é a biologia. É isso. trazer vários exemplos aqui, como, por exemplo, o Comitê Olímpico voltando atrás na questão de deixar homens transicionados lutarem contra mulheres. Que não faz o menor sentido. Afundamento craniano, afundamento no negócio do olho, sabe? Destruição da mulherada que se aventura, que cai nessa ideologia, que cai nessa galhofa, na conversinha de que é tudo igual. Vai lá, minha filha, você consegue. As meninas saem destruídas, cara. É um negócio desumano. Mas eu acho que meu público já tem um bom senso sobre isso, então eu nem vou ficar Que maravilhoso. Significa que o seu público é muito inteligente. Parabéns. tentando desfazer essa narrativa de que nós somos iguais em questão de fisicalidade e violência, porque Não tem como. nós não somos. É só você E eu analisar. vou te falar, isso tem sido, pra mim, uma medida de inteligência, principalmente no Twitter, tá? Hoje em dia, quando eu percebo, né, quando eu observo que alguma mulher que eu tô discutindo ou conversando com
qualquer assunto no Twitter, ela é a favor de mulheres trans nos esportes femininos, eu já tenho uma péssima impressão, porque eu percebo que inevitavelmente se trata de um ser humano que nega a realidade. Então como é que você vai discutir qualquer coisa com uma pessoa que não enxerga uma das conclusões mais óbvias e fáceis de serem tiradas, que é a questão do esporte feminino? Isso é muito básico, sabe? Usar o histórico de mulheres violentas também. Quando elas são violentas contra homens, elas geralmente usam outros artifícios e outras ferramentas que não envolvam tanta fisicalidade pra conseguir deixar esse homem vulnerável o suficiente pra aí sim elas irem lá e Vapo. picotar e fazer sei lá o quê. E voltar. Mas é porque a mulher que vai praticar esse nível de violência, ela sabe que não dá pra sustentar certos níveis de agressividade só com os bracinhos, né? Então ela precisa, claro, de recursos. No assunto, isso gerou um embate entre homens violentos. O que muda é a intenção de cada um. Perfeito. Só que daí a gente vai pro próximo tópico, que é o efeito Superman. Porque tudo bem, se o Efeito Superman agora. Saímos da rua, hein? O próximo tópico é o Superman. jeito é arrumar um homem bom que pode ser violento, todo mundo vai querer um. Só que ninguém quer se juntar e ajudar esse cara. Olá. É tipo o Superman. Vamos criar um exército de civis. Vamos juntar todas as forças armadas do mundo para ajudar Superman? Não. Ele dá um jeito. Ele é bom, ele é poderoso, ele dá um jeito. Então, quando a gente vê esse homem bom disposto a ser violento, nós colocamos uma figura paternal nele. Sim. De que ele vai nos proteger. Sim. Bem parecido com a figura de Deus. Sim, realmente. Então, o papel de um homem de É verdade. valor passa a ser proteger a ele mesmo e a todos os indefesos que não podem se proteger. Perfeito. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem que a gente não pode chamar de frouxo. Cria-se então uma responsabilidade em cima do homem. Você não pode ser frouxo. Você tem que proteger as coisas, as pessoas, os animais, os objetos. Cara, tudo que ela tá descrevendo é muito preciso, tá? Ela tá descrevendo a vida de um homem de fato, né? Aquele que consegue exercer o seu papel. Ela não tá falando de um moleque, ela não tá falando de menino, tá bom? Eu sei que tem muito adulto aí que tem vida de menino, de moleque. Mas ela tá falando a partir de um momento que você se torna, por exemplo, um chefe de família, né? Um arrimo de família, como utilizavam o termo antigamente. Aquele pilar de sustentação no qual a família acaba se escorando de forma positiva, justamente porque você vai prover tanto proteção quanto todas as outras coisas que são necessárias. Não, ela tá falando de um homem, ok? E muito bem descrito. Mandou muito bem na descrição. Isso quer dizer, meu irmão, que numa sociedade que se fala tanto sobre papéis de gênero e desconstruir esses papéis, o papel de gênero do homem, de ser o protetor, paternalista, provedor, nunca foi desfeito. O homem que ainda não se encaixa nisso é julgado. O homem que é aquele texto do Chris Rock, cara. Only women, children and dog. Ponto de exclamação, B.way. Somente crianças, mulheres e cachorros são amados incondicionalmente. O homem só é amado a partir do momento que ele consegue prover alguma coisa, ok? Proteção, sustento, fazer o seu papel de homem. Esse cara, ele é amado. E esse papel de gênero, né? 2 gêneros. Mas conforme ela disse aqui, esse nunca foi desconstruído. Esse permanece. Ele é necessário, né? Esse papel não dá pra brincar muito com esse papel. Essa masculinidade tóxica não dá pra ser demolida. ele fala, eu não tenho obrigação de proteger ninguém, nem de prover pra ninguém. Ele é chamado de frouxo. Esse daí é o esculachado, é o Betinha, certo? Esse aí se torna um bebezão na mão de alguma outra esposa um pouco mais, né, dominadora ou o que quer que seja, ou simplesmente nunca sai da casa da mamãe, sacou? Esse é uma figura que naturalmente na hierarquia das coisas ele já desce pra um degrau de baixo. Vagabundo, de preguiçoso, É isso aí. sem ambição por algumas pessoas. Literalmente um Merlin. E quando a gente fala de papel de gênero, a gente logo pensa nas mulheres, porque nós, por meio de um certo movimento aí, que você já deve ter ouvido falar, Já ouviu falar desse movimento, não? tá? Querendo ou não, nós tivemos e temos ainda um movimento que é super engajado em desconstruir esse papel das obrigações femininas. Só que os Mas não desconstrói as masculinas, né? Tá entendendo o ponto dela? É ótimo isso aqui. homens não têm o mesmo movimento. O machismo não é um movimento, certo? É só uma coisa ruim de se praticar. Mas olha que interessante que ela tá falando. Você tá entendendo? Porque até isso as mulheres têm de benefício. Um movimento que luta por elas justamente pela desconstrução, que eu não acho saudável, tá? Mas é uma luta que existe. Do estereótipo feminino a troco de nada. A troco de nada. Porque, claro, isso também dá errado. Então, vocês estão perdidos numa linha tênue entre tentar seguir o que o passado diz que você deve ser e tentar
tentar enxergar um caminho pra fora disso que não seja autodestrutivo ou misantropo, talvez. Então, misantropia eu tive que jogar no Google, tá? Mas basicamente é o ódio ao ser humano. O que ela tá querendo dizer? Você parte por um outro caminho que normalmente, me perdoa se você vai ficar chateado com isso, mas quando a mulher foge do papel mais tradicional, as outras opções que surgem, né? As outras vias que se apresentam, normalmente são destrutivas, tá? São coisas que a mulher vai chegar nos 30, 40 anos e ela vai perceber o tamanho da merda que ela acaba de fazer. Isso acontece. Você pode colher aí os mais diversos testemunhos pela internet toda. Então, assim, quando você foge de um estereótipo de gênero tradicional que funciona há 2, 10 mil, sei lá quantos anos que essa parada tá rodando, você tá arriscando por uma via que provavelmente vai te dar problema. E ainda nessa questão dos papéis, Sim. se nós éramos oprimidas, nós éramos guardadas e limitadas, o homem, ele era oferecido como um sacrifício, como um tributo. Governante Mas o homem vai pra guerra, o homem é bucha de canhão, o homem é descartável, certo? do Brasil decido que quero entrar em guerra com o Paraguai. Olá. O que eu faço? Eu vou lá sair na porrada com o governante do Paraguai? Não, eu mando peões. Mando homens. É isso que normalmente, né, os exércitos enviam. Eu sei que hoje em dia tem mulheres nos exércitos também, mas majoritariamente, convenhamos, a mulherada não quer servir o exército e é perfeitamente compreensível, foge até, na minha interpretação, da própria natureza feminina, ok? Não faz o menor sentido. A guerra, no final das contas, é exatamente o primeiro exemplo que ela deu. São homens maus contra homens bons ou mesmo homens maus contra homens maus, certo? O resumo da guerra acaba sendo isso. Eu mando os meus homens jovens e adultos, treinados ou não, eu mando eles para serem o meu sacrifício, o sacrifício da sociedade brasileira. É isso Então aí. eu consigo entender quando os mais antigos olham para nós mulheres, reclamando que nós tínhamos que ficar trancadas em casa, tendo filhos, sendo bancadas por homens. Eu sei que é uma visão extremista e agressiva, mas perceba, mesmo essa recomendação dos mais velhos, ela é embasada. Por mais que te ofenda, esses senhores que dizem isso, eles estão tirando, isso não é preconceito, isso é experiência, isso é baseado em fatos reais. Recebendo um chifre ali, um tapa aqui, O que é muito triste, eu espero que não aconteça. enquanto maridos tinham que nos tirar das casas dos nossos pais, prover para nós até o nosso último momento de vida e para os nossos filhos também, porque É isso aí, e eu acho que é o certo de se fazer. o homem tem que ter filhos, senão ele é frouxo. O que tem de errado com você que não consegue gerar um bebê? Trabalhar Que cacete de seringueira é essa que você dá uma talhada de facão e não cai borracha? Quem entendeu, entendeu. o dia inteiro e ainda estar disposto a entrar numa guerra e morrer pelo seu país. Pois Ou é. em um contexto de violência urbana, levar um tiro pela sua família. Com É certeza. claro que os caras vão olhar E é o mínimo que se pode fazer. pra gente e falar, caralho, você acha que você tinha o que reclamar? Eu é que tinha que reclamar, olha só o que eu tô fazendo. Mas É é aí isso. que eu retomo o mesmo pensamento do início. As dores e dificuldades que um homem passa tornam sim a vida dele difícil, não anulam o fato de que mulheres também tinham dores e sofrimentos específicos que tornavam a vida delas difíceis. Não é legal você ser tratada como um objeto de reprodução. Você acordar Mas são dores diferentes, entendeu? São outras dores. e dormir todos os dias encarando as mesmas paredes e limpando cocô de bebê. Você não São outros problemas, são outras questões. ser capaz de escrever um livro ou fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo. Mas a Excelente vídeo. questão é, nós mulheres também estamos esquecendo que homens foram deixados pra trás. Sim. E não só que nós estamos bem dispostas a desconstruir os nossos papéis. Nós não precisamos mais sermos virgens no casamento. Nós não precisamos mais nem casar, aliás. Nós não precisamos ter filhos, não precisamos ser femininas. Dependendo com quem você estiver negociando, nem fiel você precisa ser. Mas os caras ainda precisam ser firmes. Você tá entendendo o que ela disse aqui? A mulher desconstruiu tudo que ela adicionava de valor ao relacionamento e parece que tá tudo bem. Só que pro homem não tem como tá tudo bem, porque pra ele a situação ainda é a mesma. O gênero masculino não foi desconstruído. Então não faz o menor sentido que o homem continue interpretando esse tipo de papel antigo, que pra elas pode soar como retrógrado, diante de uma companheira que simplesmente não adiciona porra nenhuma na equação. Tá entendendo?
Os caras não podem ser frouxos. Se o nosso país entra em guerra com outro, são eles que vão ser chamados compulsoriamente para irem morrer por nós. Então imagina a cabeça de um homem pensando nisso. E aí imagina também a solidão dele de ter que servir a esse papel, enquanto as mulheres não precisam mais servir aos papéis delas. Nenhum, né? Tá tudo ali, café com leite na sociedade, tá tudo tranquilo. Quando erra, chora alguém, ficar com dó, passa pano. Tá tudo tranquilo. É como se há 60 anos atrás, homens e mulheres estivessem sentados numa mesma mesa. Mesma mesa. Ficou bom, ficou bom. Uma mesa. A mulher seguindo o seu papel de gênero e o homem seguindo o dele. Nós nos levantamos dessa mesa. E não só, a gente levantou, a gente pegou a cadeira, a gente quebrou a porra da mesa. E Mijou em cima da mesa, desculpa, com todo respeito. os caras continuam sentados lá. Na mesma posição, na mesma condição. Ninguém desconstruiu isso pra eles. É isso E aí. não só, existe Mas espaço. a gente não quer que desconstrua, que fique bem claro, tá? Só deixando, a gente precisa esclarecer isso aqui. O homem não quer desconstruir o próprio papel de gênero de jeito nenhum. É natural, é o comportamento do homem. Eu acho maravilhoso poder prover pra minha família, poder proteger eles aqui da forma que eu consegui, entregar minha vida pra defender aqueles que eu amo, né? A minha esposa, aqueles que eu gerei junto com ela, os meus filhos. Pra mim seria a maior honra, seria a coisa mais incrível. Eu tô disposto a fazer isso a qualquer minuto, entendeu? Então não existe mais na minha cabeça pro homem, né? Esse que encara esse tipo de papel mais tradicional que ela tá descrevendo muito bem, pra gente não existe a menor possibilidade de desconstrução desse estereótipo. Eu não quero nunca me livrar disso aqui. Só quando eu tiver muito velho, incapacitado, sei lá, aonde a vida vai me levar. Mas por enquanto, eu amo as coisas como elas são. E fique bem claro isso aí, porque agora ela vai entrar num trecho do vídeo que se torna até um pouco mais emocionante. Porque se você parar pra pensar na jornada do homem como um todo e o tanto que esse papel é injustiçado, né? É depreciado, tanto que a gente é criticado da maneira mais injusta possível na sociedade hoje em dia, de alguns anos pra cá, puta que pariu, se você parar pra pensar nisso, você fica deprimido, você fica pra baixo. E é daí, ela vai citar isso, inclusive, que surge a razão da galera do Red Pill, por exemplo, sabe? Você começa a entender o raciocínio dos caras. Espaço pro homem desconstruir esse papel quando o homem está andando 3 horas da manhã na rua com a sua mãe idosa. Existe espaço pra ele virar e falar: não é minha obrigação proteger ela desse nóia que tá vindo com uma arma na nossa direção. Você entendeu? Só quem passa por esse tipo de coisa faz ideia do que ela tá falando. Existe muito homem que é moleque, eu não tô falando de todos, eu tô falando de realmente uma representação específica. E ela também. Ela que se proteja, nós somos iguais, não é? O que você mais acha entre influencers femininas que gostam de meter o pau em homem são os sinais de covardia masculina, da mulher que estava correndo com o marido dela e Eu não aí... tenho nada a ver com isso, imagina, eu não tô nem aí, ó lá. Mini covardias. Ele divide a conta, ele não cuida das crianças, tanto quanto eu, pois é. Ele dá mais até o quê? Eles foram assaltados. Ele dá mais atenção pra mãe do que pra mim, puta papo furado do caralho. Ele tá desempregado e eu trampando, você tá entendendo? Mini covardias femininas. E o cara sai correndo e deixa ela ser assaltada sozinha. Você tá louco? Que homem que é esse, cara? Que homem que é esse? Você tá caminhando com a tua companheira na rua, vocês são assaltados, você sai correndo e larga a mulher lá? Ô, minha filha, pode arrumar outro, tá? E eu não vou ser hipócrita que não, se eu saísse com meu marido e um cara vem assaltar a gente e ele sai correndo e me deixa pra trás, eu ficaria muito pistola. Não, pode, qualquer mulher. Se você continuar com um homem, você mulher, que talvez já tenha passado por uma situação dessa, se você continua com esse cara, saiba, você tá sozinha. Esse cara é um enfeite, ele não serve pra porra nenhuma, ok? Ele não tem a menor predisposição pra cumprir com o seu papel natural de homem. Sinto muito. Eu cobraria que ele seguisse o papel dele. Só que Sim, ó, peraí que apareceu ele escrito ali, eu vou pra até voltar trás, aqui, ó. eu ficaria muito pistola. Eu cobraria que ele Papel dele, você é mais forte, me proteja da ameaça. Obviamente, é o mínimo que se espera. seguisse o papel dele. Só que ele poderia fazer a mesma coisa, ele poderia virar pra mim e cobrar o meu papel. Ah, você é uma reprodutora, Olha você lá, o papel dela, dar filhos saudáveis e manutenção dessa família. Cara, eu concordo muito com isso. Isso aqui é a realidade, isso aqui é a verdade e a vida. é a única que pode ter filhos desse É relacionamento. isso aí. Então eu quero um filho seu. Talvez venha daí uma das frases comuns da Red Pill, por exemplo. Olha lá,
falei pra vocês que ela ia citar a Red Pill, mas é porque tem muita coisa da Red Pill que faz sentido pra caralho. Se você parar pra pensar friamente, a Red Pill é uma resposta à mulher atual, a mulher do século XXI, a essa porcaria que não todas, tá? Mas uma parcela considerável do sexo feminino fez questão de se transformar e não adiciona absolutamente nada e espera tudo em troca. Tá entendendo? De que elas pedem tudo e não oferecem nada. É E aí isso. quando você vai ver o que eles querem que a gente ofereça, podem ser coisas meio absurdas do tipo, eu quero que você seja uma mina gostosa, maravilhosa, cheirosa, com pais não separados, virgem, engraçada, que saiba 3 línguas, mas na maioria das vezes o cara só tá tentando pedir um pré-requisito. E ele não pode, ele não tem esse direito, porque nós... É isso aí, na maioria das vezes o cara só quer uma mulher que seja fiel e esteja disposta a construir algo produtivo com ele. Não são grandes exigências, sabe? Que tenham um passado relativamente ok. Eu não acho uma grande exigência esperar que a tua mulher tenha um passado relativamente ok. Eu realmente não acho isso. Entre tantas outras pequenas coisinhas, né? Ser fiel ao teu companheiro, fazer uma série de coisas que num casal onde o homem consegue prever, a gente encararia como o papel de esposa, cuidar da casa, né? Cuidar dos filhos, cuidar do ambiente, a manutenção, como ela mesma disse, são coisas muito básicas, sabe? Que se você tem um homem que faz o papel dele, ele espera, porra, cara, é um bagulho tão básico também, né? Que a esposa faça papel de esposa. Caralho, não acredito. Estamos nessa onda de desconstrução. Sim. Mas nós não queremos um homem desconstruído. Pois Pelo é. menos não pra um Ninguém quer um homem desconstruído pra nada. relacionamento sério. Pelo menos Ninguém quer um feminista, ok? Se quer por 5 minutos, porque na hora que perceber, acabou. não pra ter um filho com esse homem. Exato. E quem discordar que esse papel do homem continua ativo, galera, é só olhar pra alguns pontos muito comuns. Vamos lá. Pense nos trabalhos insalubres da sociedade. Quando você vê o cara subindo no poste de energia, correndo Olha lá, risco. exato. Pausem e vejam essa tabela, tá vendo? Ela tá colocando ali, ó, logging workers. Eu não sei exatamente o que é, mas trabalhadores braçais com madeira, provavelmente, né? Lenhadores. Fishing workers, pescadores. Aircraft pilots, pilotos. Roofers, deve ser que dá manutenção em telhado, não sei. Refuse collectors, nem sei o que é isso, coletor de refúgio, de restos, não sei. Motorista de caminhão. Iron and steel workers, pessoa que trabalha com ferro, né? Tá vendo? Ela tá colocando ali, ó, o percentual de homens. Você tá vendo isso ou não? Primeiro, 94.9, 99.9, 94.8, 98. Você tá percebendo? Ó, olha toda essa tabela. Essas vagas estão abertas, meninas. Atenção, mulheres. Tem muito trabalho em todos esses segmentos que estão na tela aí agora. Se você quiser, você consegue um trampo desse daí. Porra, amanhã. O chat tá me dizendo que o Refuse Collector é o lixeiro. Bonito nome em inglês. Mas mais uma vez, ó lá. E inclusive do lado tem ali o índice, né? De acidente fatal no trabalho, que são taxas altíssimas, né? O lenhador ali, puta que pariu, 135.9. É uma taxa muito alta. Então perceba, essas posições, é engraçado que a mulherada que luta tanto por igualdade, nessas posições elas não estão preocupadas em ocupar 50%. Já reparou? A mulherada que quer não sei o que quer isso aquilo, elas querem 50% do CEO. CEO de empresa todo mundo quer ser, né, linda? Agora e ali na porra do lenhador, por uma puta de uma taxa de acidente fatal altíssima, a bucha ninguém quer. E esse é um raciocínio do Jordan Peterson, tá? Ele já apresentou, além dos dados, a própria questão de que a sociedade, toda a infraestrutura dessa porra que funciona, você tem luz, você tem internet, você tem água encanada, você tem esgoto, tudo isso é controlado, não. É operado por homens, ok? Muitas vezes existem mulheres em posições mais confortáveis, assessorando, monitorando. Quando o cara da Vivo vai na tua casa escalar uma porra de um poste gigante pra se enroscar no fio, ele não fica falando com a senhorinha no telefone dele? Faça-me o favor, sabe? Desde que o mundo é mundo, certas coisas são tão óbvias. Risco de morrer quando você vê os caras na plataforma petrolífica. Olha lá. Ou até em questões mais delicadas, como a saúde masculina. Homens tendem a morrer mais cedo Mas por que não vai no médico? O homem quer que se foda.
problemas que geralmente eles poderiam cuidar ou prevenir. E nós, mulheres, ao invés de entendermos que isso é uma falta de valor do homem sobre a própria vida, ou que ele não foi ensinado lá atrás que ele tem que se cuidar, que é importante que a saúde dele esteja em dia, nós agimos com escárnio e falamos, nossa, lá, ó, homem é tudo burro. Olha como eles são burros, eles têm que se fuder, né? Pois é, pro homem não tem perdão, pro homem não tem, muitas vezes não tem segundas, terceiras chances, pro homem tem consequências. Nem pra ir no médico. E pra fechar esse vídeo, eu vou usar... excelente vídeo até aqui, mas precisamos chegar na capivara. Da capivara que gosta de morder gringa. Eu vi um vídeo no Instagram de uma gringa nadando. Não achou o vídeo, mas ela vai contar. Numa lagoa, eu acho. E de repente uma capivara se aproxima dela. E ela vê essa capivara se aproximando. E a capivara, meus amigos, não é um bicho muito pequeno, né? Gigante. Então ela viu. Mas daquela inocência ou admiração por esse grande roedor, ela fica parada, esperando a capivara chegar perto dela. E a capivara chega, a capivara dá uma puta mordida na cabeça dela. E fica lá mordendo a cabeça dela. E quem está filmando? Você entendeu a situação? Uma mulher nadando, a capivara vem e começa a morder ela. Isso, porque sempre tem um infeliz filmando. É uma amiga. E sabe o que a amiga faz? Oh my God, não. A menina fica gritando. Oh my God, oh my God, oh my God. E continua filmando. Do outro lado do celular, a mina não levanta, a mina não faz nada. Eu acho que ela ficou em choque. E, manos, a capivara ficou mordendo essa mina por, sei lá, acho que perto de 1 minuto. Nossa ela deve ter se machucado feio. Capivara tava farmando a menina ali, só mordiscando, e não aparece um homem pra resolver. Essa é a questão. Quem resolveu essa situação? Quem? Um tio que surge do nada com um pedaço de pau na mão, entra lá e vai... Chegou um homem com um pau na mão e o problema estava resolvido. Você tá entendendo? Às vezes, bicho, não tem outro jeito. Precisa chegar um homem com um pau na mão. Eu não tô falando de... sem trocadilho sexual, hein? Não é isso. Pedaço de madeira, ok? Vai dar porrada na capivara pra capivara soltar a menina. E além disso ilustrar o que eu acabei de falar de homens, violência, etc. Ainda assim, sabe qual que é o ponto desse exemplo? Qual? Nos comentários, as pessoas não estavam falando que a mina é muito lerda. As pessoas estavam se perguntando por que esse homem não veio antes. Olha, o cara ainda tá sendo cobrado. Ele não tinha nada que ver com a porra da situação e o cara ainda tava sendo cobrado porque demorou. Porque a responsabilidade do homem é outra na sociedade. E eu garanto pra você que no meio desses comentários ainda tinha mulher com dó da capivara. É uma pena que a gente não saiba qual é essa postagem, mas eu aposto que tinha uma mulher ali em algum canto falando, puta, coitada da capivara, precisava dar uma paulada, precisava bater, por que fez isso? Porque sempre tem uma mulher defendendo ou o bicho, ou o bandido, ou o lado que precisa ser neutralizado. Sempre tem. Como se fosse a obrigação do tio proteger essa menina que ele nunca viu na vida. Como se fosse a obrigação do tio aparecer mais rápido, já que a mina, que é uma lerda do caramba, viu um roedor gigantesco vindo E não fez porra nenhuma. direção dela e achou que elas iam trocar ideia. O que é as amiguinhas da capivara? Veja, meus amigos, a sociedade ainda espera muitas coisas. Espera e cobra e necessita que o homem realmente se prontifique para exercer o papel dele. Dos homens. Coisas que geralmente incluem prover ou segurança, ou dinheiro, ou estrutura, ou uma família, sei lá o quê. Mas quando esses homens dizem que esperam alguma coisa das mulheres, a gente manda eles calarem a boca. Eu pensei nesse vídeo por uma experiência. Foda essa conclusão, tá? Falei pra você que era um vídeo relativamente pesado e que no final das contas muitos concluiriam que foi um vídeo based. Muito bom o vídeo dessa moça. Experiência que eu tive na minha vida pessoal, em que o meu marido, ele tinha que fazer um acordo comercial numa outra cidade. Esse exemplo que ela cita é muito foda, presta atenção. O marido dela tinha que sair da cidade, acordo comercial. Então ele tava com uma quantia grande de dinheiro na conta, indo sozinho até uma pessoa que a gente nunca viu na vida, no meio de um bairro que a gente nunca visitou, pra fechar esse negócio. E não, nós não somos traficantes de drogas, Walter White. Tá tudo bem, não tem problema, pode seguir. Kyler, não. E na madrugada antes desse encontro acontecer, eu acordei assustada pensando o seguinte: e se isso for um golpe? E se esse cara, sabendo que ele está com dinheiro na conta, sequestrar ele, fizer ele passar todo o dinheiro e ainda, churrascar o meu mozinho? Ai, como é legado. Mas na real, galera, o que faz nesse momento? Porque se eu me colocasse nessa posição, eu tenho certeza absoluta que ele iria comigo. E que isso mudaria o desfecho de alguma coisa. Nem que seja pra gente fugir junto. Mas da minha parte, eu ir com ele não ia mudar absolutamente nada.
Leia o que está escrito na tela, por favor, tá bom? Porque você vai entender, talvez, eu sei que você já entendeu, mas de uma forma ainda mais expressiva, a diferença óbvia entre homem e mulher numa situação de risco, numa situação dessa, tá? Se ela tá nessa situação e ele vai junto, ele é uma proteção, ele é uma ajuda, ele é um recurso. Se ele tá nessa situação e ela vai junto, ela só geraria um risco e uma preocupação a mais para ele, tá entendendo? Ela seria um problema a mais. Ela seria uma pessoa que, caso o caldo entornasse, ele teria que proteger. Tá entendendo? Então não tem como você negar a realidade, cara. Não tem como você fugir de certas conclusões que são óbvias. Nada. E aí eu fiquei com esse pensamento de que homens têm que fazer coisas muito difíceis várias vezes na vida sem ter ninguém junto com eles pra cobrir aquilo. Mas no geral vocês O tempo todo, né? Fala tu, hein? Você é adulto, 40 a mais, pai de família, é o tempo todo essa porra, sim ou claro? Foda, né? A conclusão dela é muito bacana. têm que resolver as buchas sozinhos. Vocês têm que entrar no A carro nossa bucha é a nossa bucha, não é? com medo ou não e Pois é. resolver os problemas. Pegar o fuzil, colocar nas costas e ir resolver o problema do seu país, com medo ou não. E aí, sei lá, não é legal você ser uma mulher oprimida, tendo que corresponder Olá. a um ideal masculino totalmente idealizado e só servir como uma vaca que a cada 9 meses te dá um bezerro novo. Mas Sim. também não é nada legal você sentir que você é só um soldado de alguma causa estúpida. Você levanta todos os dias pra trabalhar com uma coisa que a sociedade destacou pra ser só sua enquanto homem. Já que você tem que É, e ser que firme e muitas forte, vezes- né? Você não pode ser Cara, frouxo. muitas vezes é tão estrutural, tão invisível, né, aos olhos da sociedade que parece que não existe. Toda a infraestrutura da sociedade, tá entendendo? É muito fácil fingir e gravar o videozinho no TikTok falando, o homem não serve pra nada, o homem é inútil, quando é ele que tá embaixo da porra do chão ajeitando as coisas, entendeu? Frouxo, que é você que tem que vir mais rápido pra bater na capivara. Ao mesmo É isso tempo aí. em que nós, mulheres, não vamos dar nada pra vocês. A gente não deve nada a vocês. Olha lá. Eu não devo paciência, eu não devo ouvir as suas dores, eu só quero o que você tem pra me dar Olha de lá, um lado opressivo querendo só o melhor do que o papel de gênero oposto tem a oferecer. Sounds familiar. melhor. É. Forte, né? Muito bom, tá? Parabéns aí pelo vídeo, mais uma vez. O nome do canal é Gabrita Off e eu achei que ela simplesmente arrebentou na linha de raciocínio, escolheu muito bem 3 pontos ali, né, pra conduzir o roteiro. Acredito que boa parte do vídeo tenha sido improvisada mesmo, ela partiu da situação na rua à noite, o Superman e a caceta da capivara pra contar aí uma boa história e fazer um ótimo vídeo based. Gostei demais, parabéns, viu? Clica na curtida, deixa um comentário que faz toda a diferença, é o comentário que impulsiona essa nossa bagaceta. Gostou do vídeo? Gostou da linha de raciocínio da moça? Eu falei pra você que era interessante. Alguns dirão que foi based pra caramba, outros dirão que não foi mais do que a obrigação, mas convenhamos, nos tempos que vivemos, isso que ela falou aí, da forma que ela se expressou, pra mim é realmente muito importante. O Barros quer acrescentar alguma coisa nesse vídeo, né, Barros? Ah, com certeza eu não tenho nada pra acrescentar. Que Não é mar- meu lugar de fala. Que maravilha, estude inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.